11 horas e 49 minutos em Blumenau, estamos na Semana da Mulher e aqui na Boca do Povo, a Itaberá também destacando informações importantes, né, para as mulheres. Eu vou conversar agora com a médica oncologista, pós-graduada em gestão empresarial, direito médico, direito público em prática jurídica, membro da Sociedade Brasileira, Sociedade Americana e Sociedade Europeia de Oncologia Clínica. Estou falando de Lisiane Anzanello. Bom dia, doutor. Obrigado pela visita. Bom dia, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, comemorando o dia que passou, a semana, então, aí da mulher, que a gente continua com as comemorações, né, Jorge? Então, acho que isso é importante. Tem que continuar o ano inteiro, né? Devido ao papel tão importante que é o papel da mulher. Mas, doutora, as mulheres estão cada vez mais atarefadas, né? Essa então, jornada ontem, só cresce, doutora. Ontem eu dei uma palestra lá na PAI. Eles me convidaram para falar um pouquinho, a gente comentou um pouquinho sobre isso. A gente falou exatamente isso, que as mulheres hoje elas estão, até Lipovetsky fala que é a terceira mulher. Então, que existia aquela mulher de antigamente, né? E a gente foi evoluindo, tanto na evolução de mais trabalho, né, de buscar mais igualdade, mas ao mesmo tempo, você sabe, Jorge, a gente foi perdendo um pouquinho aquela feminilidade, aquela intuição, essa coisa feminina, porque ao mesmo tempo que a gente começa a trabalhar como motorista de Uber, em fábricas, em indústrias, para que a gente tenha essa igualdade, muitas vezes a gente acaba se masculinizando nesse caminho e até mudando esse perfil, perdendo, porque essa coisa de a mulher se sentir subjugada ou inferior, acaba que a pessoa tem uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento está deixando as mulheres um sofrimento emocional. E a gente vê muitas mulheres hoje com doenças crônicas. E você sabe que as doenças crônicas estão muito relacionadas com alterações emocionais, né, como medo, como culpa, né, porque ela tem, a mulher hoje ela é multitrabalho, né, ela tem muitas tarefas, e essas muitas tarefas é que vão fazendo com que ela, né, essa tarefa acumulativa de funções intermináveis, vão fazendo com que a pessoa tenha sintomas de depressão, medo, angústia, fragilidade, cheio de bloqueio, falta de criatividade também, e assim um sentimento de inadequação com ela mesma, porque ela está buscando às vezes coisas e acaba suplantando aquele desejo, aqueles nossos sonhos internos, muitas vezes maternidade, as mulheres estão deixando, a gente percebe isso, né? Deixando de ter o sonho da maternidade para conseguir coisas, mestrados, doutorados e grandes trabalhos, grandes carreiras. E não sei se a gente está tão feliz quando a gente está assim super bem sucedida na carreira, né, abrindo mão de tantas outras funções que a mulher tem, tantos outros papéis, né? Então eu me questiono um pouquinho disso, né? Como um questionamento para a mulher no dia de hoje, a gente questionar, né, desses sonhos, se essa transformação dessa mulher de hoje, ela não está na hora de a gente refletir se a gente não tem que resgatar um pouquinho aquelas coisas antigas, sabe? Mas é possível, será, doutora? Sim, eu acho que é muito possível. Mesmo com tudo isso que nós estamos vivendo? Sim, eu acredito que sim. Porque se a mulher fizer o que a gente chama de resgate interno, voltar para o seu desejo interno, a mulher vai conseguir ter isso. Tem um livro que é muito antigo que chama A Mulher que Corre com os Lobos. É um livro de Esther Pincon e nesse livro ela fala muito legal sobre esse resgate da mulher, aquela coisa da natureza, aquela coisa dos desejos internos, e a gente chama de mulher selvagem, aquela coisa da natureza da mulher, da intuição, né, da perspicácia, da amorosidade. Eu acho que a gente tem sim como resgatar e continuar fazendo o que a gente faz muito bem feito. E como lidar com tudo isso hoje em dia, hein, doutora? Tem algum segredinho? Olha, eu estava falando que um dos segredinhos que eu acho que o problema hoje do século chama procrastinação.
E eu falei muito sobre isso, que as mulheres também estão passando um pouquinho sobre isso. Eu acho que não é só as mulheres, mas a gente pode falar todo mundo, né? Como uma coisa da comunidade, que é a gente deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, porque o mundo está muito rápido. Essa evolução de redes sociais, as coisas do prazer muito imediato, no sentido de que você busque coisas que vão te dar um prazer imediato, a satisfação rápida. E aí, as coisas que você tem que se disciplinar, que às vezes você sabe, Jorge, a gente tem que fazer coisas duras, muitas vezes difíceis, abrir mão de coisas prazerosas para se disciplinar, para conseguir obter coisas na vida da gente, né? Às vezes no trabalho, a gente tem que se disciplinar. E quando a pessoa abre um pouco mão disso, por um prazer mais imediato, a gente começa a ter uma sensação de inadequação, de, sabe, uma sensação de que deixou coisas passarem. Porque quando você deixa uma tarefa que é importante para você por outra, você fica com uma culpinha lá. E vai somando isso, que lá no final você se sente mal. Só que sabe o que é interessante, Jorge, que eu acho? Quando você tem um prazo, você tem aqui um prazo para entregar alguma coisa aqui na rádio. Você procrastina, vai deixando para amanhã, mas se você tem um prazo, você corre lá e pá, conseguiu fazer, apesar de todo o estresse que você passou. Isso. Mas quando você tem coisas na sua vida que você não tem prazo, por exemplo, o relacionamento, uma mudança de comportamento, algumas coisas que você não tem prazo, que não tem ninguém te cobrando. Esse falta de prazo nas coisas importantes da vida, a gente, por exemplo, ficar mais com a família, ligar para os parentes, ter momentos prazerosos de outras atividades, ou fazer momentos coisas próprios também, né? Exatamente, a gente abre mão por outras, então a gente vai sentindo que isso é um dos grandes, acho, fatores da infelicidade das mulheres e das pessoas nesse sentido, é isso daí. O que não tem prazo vai ficando para trás, Exatamente, doutora? sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o que tem prazo é você como faz. se não tivesse obrigação? Não, e o pior, às vezes você nem sonha mais. Porque isso daí está nas coisas sem prazo, teus sonhos, tuas metas, teus objetivos, se você não descreve, não relata, não vê, vai procrastinando, por exemplo. Se você ficar 2, 3 horas numa rede social, que é comum hoje, as pessoas ficarem 3 Sim. horas é muito fácil perder esse tempo. E se a pessoa ficar lá e vai perdendo tempo, ela nem tem tempo para sonhar, para respirar, para fazer exercício, atividade física. E a gente aqui na área da saúde, a gente fala que a maioria das doenças tem a ver com estilo de vida. E se a gente falar que só usando o celular você agrega 27 quilos na tua cervical e a maioria dos problemas de cervicalgia e dores de coluna tem a ver com o uso de celular, você já fica, meu Deus, mas só isso? Imagina o resto das coisas que você faz, né? Sedentarismo, né? As adições, as pessoas comendo mais, né? Enquanto estão na frente de TVs e de rede ansiedade social, leva à o estresse, alimentação. a ansiedade, isso mesmo. Tudo isso é um somatório, né? Até vou perguntar para a senhora se essa carga que a mulher carrega com ela, a gente sempre faz um comparativo da carga da mulher com a carga do homem, né? Que é aparentemente diferenciada. Isso não é 100%, né? Existem homens também que têm uma carga pesada, que se dedicam ao lar, aos filhos e tudo mais. Mas a maioria dos casos, na maioria, as mulheres é que assumem todos esses papéis e ficam com uma carga muito pesada. E essa carga pode ter um fardo muito difícil de ser carregado. E isso pode impactar na saúde, né? Então, como equilibrar as responsabilidades com a saúde, que também é outro desafio que a mulher tem. E quando a gente fala em responsabilidade, não estão só essas cargas diárias que a mulher tem, mas a carga emocional também, que é muito forte, né? Eu diria assim que um dos grandes papéis que a gente tem é exatamente estar plenamente consciente de si. E esse é um grande fator que a gente tem, que a gente está numa fase de indiferença com o outro, a solidariedade, né, o respeito. Então, eu acho que a gente passa por cima, muitas vezes, de nossos próprios sonhos, nossos próprios desejos, em função, a mulher, eu digo, né, de se dedicar a outros, o marido, a casa, o trabalho, os filhos, manter o serviço doméstico, que ainda é muito forte nas mulheres,
mulheres, né, a maternidade propriamente dita. Então, eu acredito que a cura, eu acho, das mulheres nesse sentido, é ela se dar conta de que ela precisa dedicar algum tempo, e não precisa ser tempo em horas, mas tempo em se perceber quando ela está agindo, se ela está agindo com plena consciência de si. Porque os atos automáticos, eu sempre digo, são os grandes problemas hoje da nossa geração. Que é, sempre dou um exemplo de ato automático assim, você na tua casa guarda sempre a tua chave do carro num certo lugar. Aí, determinado dia, você muda o local que você guarda a chave do carro. Quanto tempo você leva até você encontrar a chave? Guardar ou lembrar que você trocou de lugar e você vai lá sempre pegar, ai, não está mais aqui, ai, não está mais aqui. Então, eu sempre digo que o problema das mulheres e da população em geral são os hábitos. Sabe aquele hábito que vai se tornando, é como se água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sabe aquele hábito que vai se tornando muito rígido e a pessoa já não tem mais consciência de si. Então, eu acho que a gente tomando consciência de que a gente precisa, durante os dias, respirar fundo, se dar conta das emoções. Eu estou com medo, mas medo de quê? Para quê? Eu estou com raiva, mas raiva de quê? Para quê? Eu estou com angústia, mas angústia de quê? Para quê? A gente vai começar a se dar conta e não tornar aquilo coisas crônicas, porque a cronicidade de sentimentos arraigados como arrependimentos, mágoas, medos estão associados a doenças crônicas, inclusive o câncer. A gente sabe muito que são esse tipo de associação desse tipo de sentimento que podem realmente levar a doenças como hipertensão, cardiopatia, artrites, fibromialgia. Então, se a gente estiver plenamente consciente das nossas ações durante o dia, mesmo que a gente esteja super sobrecarregada, e a gente puder ter noção para fazer esse equilíbrio, porque o equilíbrio da saúde é bem-estar físico, mental e emocional. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio e saber direitinho dosar isso, né? Não é fácil, mas eu acho que a partir do momento que a gente comece a entender que existe possibilidade, eu acho que a gente já está no caminho. É uma coisa do mundo moderno que deixa as pessoas muito ansiosas, isso aí é geral, mas as mulheres também, talvez mais porque a carga de tarefas é um pouco mais pesada, é controle do tempo, ou adequar ao tempo as minhas necessidades diárias, ou em determinado dia, ou em determinado momento, né, doutora? Parece que falta tempo, parece que o dia ficou mais curto, e outra coisa é começar algo e acabar, e não ir começando e deixando, e começando outro, e deixando, começando outro, e deixando. Que eu cheguei a ler alguma coisa de alguém comentando que esse era um mal de hoje em dia. As pessoas, por causa ou da ansiedade ou não, elas começam muitas coisas e vão deixando. Não terminam, e depois se né? vê perdidas, não né? Fecham. Eu diria que essa coisa do tempo, ele é muito relativo, você sabe por quê? Porque eu sou cancerologista. Então, oncologista, tratar de câncer é uma coisa que você lida muito com o tempo, com sobrevida, com tempo de vida, com qualidade de vida. Então, a gente sempre trabalha muito voltado com a coisa do tempo. E o tempo é muito importante para quem tem uma doença em que ela pode morrer. Porque a morte faz você se dar conta da tua, eu acho assim, do teu pouco tempo que tu tem aqui. Tanto que eu estava comentando que se a gente contar com 90 anos de idade, vamos imaginar a média de vida de alguém, e que cada semana for uma caixinha, você tem poucas caixinhas, dá para botar numa página de uma folha as caixinhas que você tem para viver. Então, o tempo é uma coisa assim, por exemplo, quanto que é o tempo para alguém que perde uma corrida de 100 metros? Segundos. Minutos não são nada para quem perde uma corrida. Para quem está, por exemplo, preso numa cadeia, para quem está numa cama de um hospital, o tempo ele é muito relativo. Então, eu sempre digo assim que o tempo a gente tem que avaliá-lo no sentido de prazer, por exemplo, às vezes você dorme depois do almoço e dormiu assim, 5 minutos, que pareceu uma eternidade. Às vezes você dorme uma noite inteira e acorda super cansado. 10 horas de sono e você acorda cansado. Porque a qualidade do que você tem, do teu tempo, é você que faz, né? É o estado emocional que a gente trabalha que vai fazer com que o nosso tempo seja mais ou menos valorizado. Então, eu acredito que se a gente está fazendo coisas prazerosas, o tempo não passa.
Se a gente vê coisas que não gosta, o tempo, meu Deus do céu, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito essa coisa de fazer coisas prazerosas, coisas que realmente você gosta, coisas que te dão prazer. Então, se você está num trabalho que você não gosta, reavalia. Não espera você ficar doente por estar numa situação de raiva, de ressentimento, de mágoa, ficar doente, para depois você largar aquilo. Porque eu sempre digo, meus doentes falam assim, mas eu esperei tanto tempo para agora aproveitar a minha vida. Mas você devia ter aproveitado a vida todo minuto do seu tempo. Não esperar envelhecer para aproveitar. Então, eu sempre digo que a gente tem que viver o presente. Antigamente se esperava a aposentadoria. Né? Agora, no futuro, já nem se sabe se vai ter aposentadoria. Jorge, eu digo assim, hoje é o presente. Então, a gente tem que viver o aqui e agora. Não ficar aqui vivendo como a gente está aqui conversando hoje, pensando no ontem. E nem estar aqui conversando aqui hoje, que é nosso presente. Nós estamos aqui dividindo isso com os nossos ouvintes e pensando no amanhã, porque a gente, na realidade, não está aqui. Então, quando a gente está aqui, um olho no olho, conversando, passando essa informação presente aqui, nesse exato momento. Esse eu acho que é o segredo de estar sendo humano, estar participando, sentindo o dia a dia. Eu acho que é por aí, é ter consciência de si, ter consciência do tempo. E para esse tempo ser prazeroso, vem uma coisa junto com ele que afeta muitas mulheres, que é autoestima, né? No meio disso tudo que nós estamos falando aqui, tem também o cuidado com a beleza, o cuidado para que a autoestima ela seja mantida, né? Nesse sentido, doutora, como é que as mulheres podem fazer para, entre tudo que elas precisam fazer, ainda se manterem belas, com autoestima em alta? Imagina, ter aquele corpinho de Barbie, a pelezinha toda sem rugas, né? A manicure feita, sonho, né? Massagem e tudo mais. Eu te diria que tem realmente essa exigência muito grande de a gente ter que ser assim ou assado e tá, né? Hoje em dia tem aquela, eu diria assim, é como se fosse um exército, tá todas as mulheres vestidas iguais, com a mesma carinha, a mesma boca, o mesmo lábio, o mesmo dente, tudo igual, né? Mas eu acho que a gente tem que se sentir feliz como que a gente é. Se a gente é gordinha, se a gente é baixinha, se a gente é alta, se a gente tem um quadril assim, um assado, eu acho que tudo depende de como a gente se vê nesse mundo, né? Porque a exigência começa pela gente. Então, a gente se autorrespeitar é como a gente se diz. Eu sempre converso nas minhas palestras e digo assim, já pensou, Jorge, se eu te amarro numa cadeira e falo assim, como você é chato, olha como você vê, olha que cabelo horrível, olha como você está gordo, olha como você está isso, aquilo. Você nunca mais vai ser meu amigo, porque eu vou te xingar de tudo que é coisa. Agora eu te pergunto assim, quantas vezes você se fala isso durante o dia para você mesmo? A gente nunca seria amigo da gente, porque o que a gente se diz pra gente é tanta coisa ruim que é impossível a gente ter uma autoestima. Olha que cabelo feio, como eu tô gorda, meu Deus, olha não sei o quê. A gente se fala muito mal da gente. Então eu digo assim, a primeira coisa é a gente começar a olhar no espelho e dizer, eu me amo, eu me respeito e eu me aceito. Se eu começar todo dia me dizer isso 2, 3, 4 vezes por dia, minha autoestima vai subir, porque eu vou estar me respeitando enquanto pessoa e vou estar me dando conta, tendo consciência do meu, né, de mim mesma. Então, eu sempre penso que o nosso grande problema chama inconsciência. A gente não tem inconsciência do tempo, a gente não tem consciência de si, a gente não tem consciência nem do que a gente pensa e nem do que a gente sente, né? E a gente exige muito do outro, ou coloca culpa nas pessoas, né? E culpa não serve para nada. Você não come culpa, não bebe culpa, né? A culpa só carrega como se fosse um monte de tijolo nas costas. Então, eu sempre digo, quando você vê uma culpa, vai lá ver o que é que atrás de uma culpa tem um monte de nozinhos que você tem que ir desamarrando para realmente você se entender, se achar e poder fazer uma coisa bem legal, colocar o coração no trabalho, fazer todas as coisas que a gente faz de uma maneira prazerosa. Que é o mais importante de tudo. Doutora, a mulher vem ganhando espaço na sociedade, né? Muito lentamente, mas vem conquistando espaço. Aqui em Blumenau a gente vê mulher na reitoria, que é comandando a FURB, que é uma professora Márcia. Até então era um cargo ocupado só por homens. A gente tem parlamentares, voltamos a ter representante na Câmara Federal mulher,
Não temos no Legislativo Catarinense, olha só, né, que interessante. Mas vamos ter aí a possibilidade de ter uma primeira mulher comandando a principal entidade empresarial aqui da cidade. Então, aos pouquinhos, ela vai conquistando o espaço, apesar de ser ainda muito lento, né? O que falta ainda, doutora? Se eu te disser... Para a mulher avançar mais, né? Ocupar mais espaço. Assim, e se eu te disser que a gente não quer? Então, assim, eu acho que essa coisa, a mulher está onde ela quer estar, né? Então, muitas das mulheres acabam abrindo mão de cargos políticos, de posições mais, eu diria, maiores, e escalar cargos mais importantes por exatamente opção. Porque se a mulher participar disso, ela vai ter que abrir mão de outras coisas que são importantes na vida dela. E que, na realidade, demora muito tempo para que a gente consiga fazer tudo. Então, eu vejo que eu já tive uma experiência política e era difícil eu poder conciliar, que eu adoro ser médica, adoro o que eu faço, eu sou oncologista, assim, 80% do meu tempo, e é tão prazeroso o que eu faço, e eu tinha muita dificuldade de abrir mão desse espaço, dessa minha busca disso, para ser outras coisas que eu também acho que eu tenho capacidade. Mas eu tive que fazer várias opções aí. Então, eu acho que a mulher, ela pode, mas ela tem que ser preparada para aquela mulher que for fazer um cargo político, ela talvez tenha que abrir mão, e isso é muito difícil na mulher, da maternidade, de outras funções, de outros papéis. Então, talvez eu acho que a gente tenha que colocar as mulheres a um ponto assim, olha, quem quer mais carreira política, gente, você vai ter que abrir mão disso, daquilo. Você não vai poder ser uma mãe no tempo integral, alguma coisa. Então, eu acho que falta um pouquinho da consciência da mulher que quer esses cargos, ela exatamente decidir que não vai ser outra coisa. Então, eu vejo muito isso. Quando eu tinha meus 17, 18 anos, eu dizia que eu queria ser médica, em 100% do meu tempo. E vem esse apelo da família, mas você não vai casar? Mas você não vai ter filho? Mas está na hora disso, na hora daquilo. A sociedade cobra. E se você diz assim, por exemplo, não, só sou médica, não tenho filho, decidi não tenho nada, não tenho cachorro, não tenho nada, eu só sou isso, parece que é nada. Parece que você é obrigada a ter essa carga toda. E então as mulheres têm que fazer que isso não é uma obrigação, uma opção. Então, a partir do momento que a gente tiver a opção e se perceber que isso é opcional, você vai ter mais cargos, mais pessoas, mais mulheres dedicadas a outras atividades que não só ser essa polivalente em todos os sentidos. E tomara que a gente avance nesse sentido também, que avançar. Seria muito importante, né? Isso é importante. Doutora Lisiane, muito obrigado pela participação da senhora. Obrigada. Seja também. Bem-vinda aqui na Rádio Itaberá, a senhora está conhecendo hoje. Sim, né? E volte bom. mais vezes aqui para a gente falar mais sobre saúde, sobre a mulher, o papel da mulher na sociedade, que é muito importante. Muito obrigada. Eu vou aparecer, hein? Não faz muita coisa, eu adoro falar. A gente então, sabe. Tá bom. Obrigada, querido. Um ótimo final de semana para a senhora. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Obrigada também, Jorge. Doutora Lisiane Anzanello, médica oncologista, falou aqui com a gente hoje sobre o papel da mulher na sociedade nesta semana especial, que é a Semana do Dia Internacional da Mulher.